E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando a Queima de Gordura. Eu sou o Guilherme e ajudo mulheres a emagrecer e tonificar sem ter que ficar horas na academia e nem fazer dietas restritas, tá? E o que nós vamos falar nessa live de hoje? Hoje vai ser uma live mais descontraída, uma live mais solta, que vocês podem estar entrando, fazendo perguntas para mim. Sempre que vocês tiverem alguma pergunta, podem estar mandando. Eu tô meio ruim da garganta, que eu andei pegando acho que eu tô com a garganta infeccionada, mas eu vou tentar não tossir muito aqui, beleza? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Que tem muitas coisas que você deixar de fazer, você não vai conseguir estar evoluindo, não vai conseguir estar alcançando o seu objetivo, tá? E uma delas seria na questão da carga. Então, nesse episódio nós vamos falar sobre isso, que é necessário você aumentar a sua carga, você ter uma carga efetivamente boa no seu treino, né, para aumentar a intensidade e você conseguir alcançar os objetivos, ok? Mas por que, já sem muita enrolação, por que aumentar as cargas do seu treino você vai conseguir aumentar a tua queima calórica e vai conseguir queimar mais gordura e chegar no teu objetivo? Então vamos lá. Nós temos muitas variantes que determinam as intensidades. Então assim, a intensidade do treino pode ser aumentada devido à carga, devido à sua amplitude, ou seja, o ângulo que você faz no movimento. Então, desceu muito no agachamento, desceu pouco, então quanto mais você descer, maior amplitude, mais fibra muscular você vai estar recrutando, tá? Tempo de intervalo também é uma variante da intensidade. E tem a questão de volume, né? O que é volume? Quando tem muita repetição, muito exercício, você fica um treino muito volumoso. Então tem muitas coisas que podem deixar o treino mais intenso ou mais volumoso, ok? E aqui nesse vídeo de hoje nós vamos falar basicamente sobre a carga. Mas por que nós vamos falar basicamente sobre cargas? Porque é uma coisa que, na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria dos casos, quando se trata de treino para mulher, às vezes elas não querem pegar muita carga, e no desenrolar do vídeo de hoje eu vou estar falando sobre isso. Mas por que carga, quando eu falo carga no sentido de peso, quando você está fazendo exercício, ajuda você a emagrecer, ajuda você a tonificar? Por que ela ajuda? Quando você coloca carga no teu exercício, no teu movimento, primeiro de tudo, tá? Só pelo fato de você estar levantando uma carga que teu corpo não está acostumado a levantar, seja qual exercício for, você está tendo que mandar mais sangue para aquele determinado músculo, fazendo com que você aumente mais tua frequência cardíaca e, consequentemente, queime mais caloria. Beleza, esse é o primeiro ponto, é o básico, tá? Outra questão, quando você levanta uma carga que está difícil de executar o exercício, você está sinalizando para o teu músculo para ele gerar o processo de hipertrofia. Ou seja, quando eu estou fazendo exercício com uma carga que está bacana para mim fazer ali, estou fazendo exercício, vejo que está quase impossível de fazer as repetições que estava imposto para mim fazer, mas eu consigo fazer mesmo ardendo muito, e isso é um sinal de que o teu corpo está sofrendo estímulo para que ele gere hipertrofia muscular. Ou seja, o que é hipertrofia muscular? É quando você aumenta o teu volume de massa muscular, ok? Então, uma vez que você treina com carga, e carga, quando fala carga adequada para você está gerando estímulo para fazer hipertrofia, tranquilo. Uma vez que você vai para tua casa e faz o teu descanso, isso todos os dias de treino, com o passar do tempo, o teu corpo vai se acostumando e você tem que ir cada vez aumentando mais a intensidade, seja de carga, seja de amplitude, seja mudando o tempo do intervalo, tá? E seja nas modalidades de treino também, bisete, combinado, enfim. Então, uma vez que você aumenta a carga, você estimula o teu corpo a ficar cada vez mais forte. Quando você treina com bastante carga, o teu músculo ele vai gerar hipertrofia, ele vai se acostumar para o próximo impacto. Quando você voltar para a academia, que você for fazer o mesmo exercício, o teu músculo ele vai estar mais forte, o que vai te possibilitar colocar um pouquinho mais de carga, só que tem que ser aos poucos. E uma vez que acontece isso, quando você consegue ganhar mais massa muscular, o teu corpo queima muito mais calorias, tá? Lembrando que um treino de musculação bem feito, quando você faz um treino de musculação com intensidade alta, você fica até 72 horas queimando caloria. Por quê? Vamos pôr lá um treino de perna, que é um grupamento muscular grande. Então você fez lá 4 exercícios para perna. Vou chutar aqui. Fez agachamento livre, passada, fez o cice e fez o stiff. Beleza, aleatório. São músculos grandes. Quando você faz um treino desse bem feito, com boa amplitude, boa carga, você vai gerar bastante microlesão nos seus músculos. Ou seja, você vai fazer bastante microlesões nos músculos, sinalizando para fazer hipertrofia. Até você se recuperar dessas microlesões, você vai levar dias, como eu falei, até 72 horas. E para o teu corpo se recuperar, você vai demandar muita energia, ou seja, muita caloria do seu corpo. Então, mesmo você estando em repouso, mesmo você estando dormindo, o teu corpo vai estar lá reconstruindo a sua fibra muscular que foi danificada. E ele não trabalha de graça, ele vai precisar de calorias
para movimentar aquilo. Caloria, como a palavra já diz, calor, vem de calor, ou seja, energia. Então, você tem um gasto calórico alto para você regenerar a tua musculatura. Claro que isso depende também da tua alimentação. Se você não tiver uma ingestão boa de carboidrato e proteínas, você simplesmente vai fazer microlesões no seu músculo, mas o teu corpo vai reparar aquelas microlesões como estavam antes. Ele não vai fazer com que o teu músculo fique maior e mais forte. Então, por isso que é bom você ter carga nos teus exercícios, para gerar uma microlesão, para gerar o estímulo de ganho de massa muscular e, bem resumidamente, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais gordura ela queima, mais facilidade para queimar gordura ela queima. Vocês nunca se perguntaram, às vezes, talvez vocês conheçam alguém, um homem, uma mulher, enfim, que tem um volume grande de massa muscular, quando vocês têm algum conhecido que é bem musculoso, e vocês podem perceber que volta e meia eles andam comendo aquelas besteiras, aquelas bobeiras, daí vocês falam, nossa, mas o cara come bobeira o dia inteiro, ela come bobeira tipo 2, 3 vezes por semana e não engorda. Por quê? Porque essa pessoa tem bastante massa muscular e ela pode estar comendo bobeira de vez em quando, porque o músculo consome gordura, tá? Então é por isso que eu falo, tem que fazer musculação para ganhar massa muscular, para poder queimar mais gordura. Então, voltando a falar, tem que ter carga. Segundo tópico da live de hoje, sobre o que eu não vou falar, o que eu não quero associar. O powerlift. O que é o powerlift? Então a gente tem uma modalidade do esporte de musculação, que é o powerlift. O powerlift visa em força, ou seja, o objetivo do atleta é levantar X peso, ou seja, tem ali o supino, que é aquele que encosta a barra no peito e sobe, tem o levantamento terra, que é aquele que se agacha com a barra na mão, e tem o agachamento livre, que é o agachamento com a barra nas costas. Tem essas modalidades aí. O objetivo do atleta é levantar carga, e é levantar carga uma vez só, então assim, ele tem que descer e subir com aquela carga. Então, o treino que esse atleta faz é um treino para ganho de força, tá? E esses treinos para ganho de força é com cargas extremas, 100% da capacidade da pessoa, tá? Inclusive, eles trabalham com mais de 100% com auxílio de equipamentos e outra pessoa olhando. Esses treinos geram hipertrofia, fazem microlesão, só que é um treino que não tem um gasto calórico tão alto quanto o treino específico para emagrecimento e tonificação. E você também não tem tanto estímulo para ganho de massa muscular quanto o treino de hipertrofia. O treino de hipertrofia é um treino especificamente para você ganhar massa muscular e é o treino que mais vai fazer você queimar gordura. Fim de papo. O powerlifting é um treino para quem é praticante de powerlifting, faz treino para ganhar força. Ele não está muito preocupado se ele vai engordar, se ele vai emagrecer, ele quer ganhar força. Ponto final. Beleza? Então eu não vou falar aqui de cargas extremas. Você não vai trabalhar com 100% da tua capacidade lá, até porque eu não quero que você faça uma repetição só. Quem está na minha consultoria, quem trabalha comigo, os meus alunos sabem que eu não coloco o treino com poucas repetições, tipo 3, 6, dificilmente eu coloco menos de 6 repetições. Porque hoje, segundo os estudos apontam, menos que 6 repetições já é treino de força. Treino de hipertrofia, tonificação muscular tem que ser para cima de 6 repetições, com intervalo um pouquinho menor. E o treino de força, como você faz muita força em uma faixa de tempo tão curta, ou seja, desceu a barra do supino aqui, subiu, como você se esgoelou, usou tudo que tinha, o atleta precisa dar ali 2, 3, 4, 5, até 6 minutos de intervalo para poder recuperar o ATP, para poder fazer de novo aquele exercício, tá? Então, treino de força é uma coisa e treino de hipertrofia é outra, tá? O treino de hipertrofia, você queima muito mais caloria que o treino de força, queima. Você ganha força? Ganha. Só que você não ganha tanta força quanto o treino de força. Entenderam? Beleza. Qual que é a diferença entre aumentar as cargas para quem quer emagrecer e para quem quer apenas ganhar mais força? Então, primeiro de tudo, tem um treino específico para cada um. Assim, quando você faz um treino de hipertrofia, um treino para você emagrecer e ganhar massa muscular, tem toda uma metodologia por trás, tá? Então você vai fazer um treino com progressão de carga, nunca vai trabalhar com para cima de 85%, 90% da sua carga. De vez em quando você até trabalha para gerar um estímulozinho diferente, mas é raro. Intervalos menores, ou seja, você faz o exercício, você não descansa 4, 5, 6 minutos, que nem o treino de força. Você trabalha, é um treino mais volumoso, ou seja, o treino de hipertrofia, o treino para emagrecimento e tonificação, ele é mais volumoso do que o treino de força. O treino de força não tem tantos exercícios, até porque a pessoa que treina força, ela tem que dar uma economizada nos tendões e ligamentos, porque basicamente é tudo que ela vai precisar na hora de fazer a competição dela lá, ok?
quando você faz um treino já para emagrecimento e tonificação, então tem muitas metodologias diferentes. É um treino mais volumoso, é um treino com uma intensidade metabólica muito mais alta. Ou seja, o que é intensidade metabólica? Intensidade metabólica se caracteriza por um treino que você tem como foco durante o treino todo uma frequência cardíaca um pouco mais alta. A intensidade tensional é quando você tem como o nome já diz, uma tensão. Então é um treino característico com muito mais carga, tá? Então o treino de hipertrofia tem bastante dos dois. O treino de força tem mais a intensidade tensional, beleza? Então muda muito quando você quer fazer um treino para emagrecer e tonificar e quando você quer fazer um treino para força, tá? Então, na hora que vocês forem chegar no professor de vocês, no personal ou orientador da academia, seja bem específico. Se você falar que é um treino para ganhar força, você vai ter um treino que queima muito menos caloria do que você queria, provavelmente, e é um treino com cargas absurdas, tá? Então, seja bem, presta bem atenção na hora de falar o objetivo para o teu professor, ok? Vamos lá. As pessoas confundem o que significa levantar mais peso nos exercícios, confundem muito. Então, principalmente mulheres. O que acontece? Quando eu passo aqui quando a pessoa entra para fazer assessoria online comigo, que ela passa por todo um protocolo, todo um processo, eu coloco na cabeça dela ou dele o seguinte: não é só porque você está levantando muita carga que você vai ficar fortona, tá? Então, assim, muitas mulheres pensam que só pelo fato de estar levantando muita carga, muito peso, vão ganhar muita massa muscular e vão ficar enormes. Não vão, tá? Por que não vão? Primeiro, para você poder atingir esse corpo, né, que vocês pensam que vão ficar fortuna, assim, que nem esses atletas, vocês têm que fazer uma coisa que na maioria das vezes você não quer fazer, que é o quê? É uma dieta extremamente restritiva. Para ficar desse jeito, tem que ter uma dieta extremamente restritiva, tá? E pelo contrário, tem que comer muito, não é comer pouco. Outra coisa, tem toda uma questão de treino. É um treino extremamente intenso que dura de no mínimo 1h40 para cima, tá? Então, um treino extremamente intenso, uma dieta extremamente restritiva. E na maioria das vezes, tem recursos, né, hormonais. Então, tá com acompanhamento médico ali fazendo recurso hormonal, ou nem faz acompanhamento médico, só manda para dentro, tá? Então, e daí tudo isso junto. Então não se preocupem, vocês não vão ficar fortonas ou exageradas só por carregar carga, muita carga. Pelo contrário, vocês vão conseguir emagrecer muito mais e vão ficar muito mais tonificados, tá? Então, tem essa confusão sim quando trata-se de levantar carga, tá? Então não se preocupe, mulherada, vocês podem levantar peso sim, vocês só tem a ganhar com isso, ok? Beleza? Então há bastante dúvida nessa questão assim. Vamos lá. Não levanto mais carga porque quero preservar a execução do exercício. Tá. Tem duas situações aí, tá? Você tem que preservar o exercício sim. Deixa eu tomar uma água aqui que a gargantinha tá zoada hoje. Então, você tem que preservar a execução do exercício. Tem que preservar sim. É o que eu costumo falar para minhas alunas. Se for para socar peso e fazer um negócio com pouca amplitude e ficar descendo pouco, não faça. O negócio é você pôr amplitude de movimento e pôr carga. Então, voltando ali ao questionamento. Não levanto muita carga porque quero preservar a execução do exercício. Então, o que você tem que fazer? Você preserva a execução do exercício e vai aumentando a carga aos pouquinhos. Aumenta 1 quilinho cada lado, 1,5, 2 ou 500 gramas, enfim. Aumenta um pouquinho. O que você tem que fazer? Tem que estar trabalhando sempre naquela zona de desconforto, ou seja, tem que estar sempre evoluindo. Então, vou dar um exemplo. Montei um exercício lá, que uma aluna minha lá, vamos supor, agachamento livre. Eu coloco para ela lá, 4 séries de 12 a 15 repetições. Estou chutando. De 12 a 15 repetições. Então, ela vai pôr uma carga X, vamos supor que ela colocou 10 de cada lado. Então, com esse 10 quilos de cada lado, ela tem que estar fazendo no máximo 15 repetições. Se você vê que consegue fazer mais do que 15, é sinal que está na hora de aumentar. Então, por isso que a gente trabalha com esse A no meio, que é um parâmetro para você progredir de carga. Então, colocou 10 cada lado, está fazendo 15, 16, coloca 11 cada lado. Beleza, aí não foi 15, foi 14, 13, show. Então, você vai ficar com 11 cada lado até conseguir fazer mais do que 15. Passou do 15 de novo, taca mais peso. Vai chegar uma hora que você vai estar com 20, 25, 30, 40 cada lado e vai estar fazendo 12 a 15. Aí detalhe, se você colocou muita carga e não conseguiu chegar nem nos 12, com uma boa amplitude, aí diminui um pouco a carga, entendeu?
Então, para quem não sabia para que serve esse A no meio, é justamente para isso, tá? Lembrando que muita gente pergunta, por que é sempre 8 a 12, 12 a 15, 3 de 10, 3... enfim, lá atrás, muito antigamente, quando começou na época do começo da musculação, o que os brasileiros fizeram? Antigamente era feito em minutos, em segundos, né? Então, os americanos faziam em segundos, então você vai fazer 3 séries de tal exercício por 60 segundos. Aí, o que aconteceu? Houve essa troca e dá mais ou menos de 8 a 12 repetições você fazer os 60 segundos. Então aí pegou, né? E claro, depois de muito estudo para frente, foi vendo que o importante é você passar o teu limite, né? Seja de carga e seja na tua amplitude, ok? Então, não se preocupe, porque tem muita gente que eu vejo, inclusive hoje, eu acabei de treinar, tá? Acabei de treinar, vim da academia agora, nem deu tempo de tomar uma ducha. Tava falando com um camarada meu, ele tava fazendo stiff ali, vou até falar o nome aqui, o Tiagão. O cara extremamente forte. Forte. Bicho enorme. Tava fazendo stiffzinho lá com 30 a cada lado. Sempre vi ele fazendo com 40, 45. Falei, cara, aumenta esse peso. Ele, não, mas é que hoje eu quero preservar o movimento. Mas, cara, você consegue preservar o movimento com 40 a cada lado. Com 45 a cada lado. Aumenta o peso. Ele, não, eu falei, cara, aumenta o peso. Enfim, você não pode chegar nesse ponto. Você tem que estar sempre batendo o seu recorde sem errar o movimento. Então, mantenha o movimento certo e com amplitude boa e cada vez progredindo a carga. Vai chegar uma hora que você vai estagnar porque o corpo não é uma máquina, né? Então é comum. Aí quando chegar esse momento, daí a gente entra com outras estratégias e é isso que eu faço muito na minha consultoria online. Eu não deixo a pessoa estagnar e parar de evoluir. Beleza? Vamos pro próximo aqui, que eu não vou me estender muito hoje, que a garganta não está colaborando. Por que aumentar as cargas dos exercícios é importante para quem quer emagrecer e tonificar? Então vamos lá. Um treino com uma alta intensidade. O que determina a intensidade? Vou repetir para quem não estava aí. O que é alta intensidade? Você colocando mais carga, deixa o exercício mais intenso. Você aumentando a amplitude de movimento, deixa o exercício muito mais intenso. Você trocando o tempo de intervalo, deixa o exercício mais intenso. Você trabalhando com frequência cardíaca em níveis mais altos, deixa o treino mais intenso. Então, essas são as variantes da intensidade. Então, por que é melhor? Por que é bom você, para quem quer emagrecer e tonificar, aumentar as cargas? Primeiro que um treino com uma carga alta vai demandar muita energia. Então, você precisa de mais energia para fazer um treino com cargas altas. Uma vez que você precisa de mais energia, mais calorias, então você gasta mais calorias no seu treino com carga alta, tá? Outro detalhe, quando você aumenta a intensidade do teu treino também, é aquilo que eu falei no começo da live. Você não só queima mais caloria durante o treino, como você tem um estímulo maior para ganho de massa muscular e com o passar do tempo, você ganhando mais músculo, você vai queimar mais gordura muito mais fácil. Beleza. Há o estímulo de hipertrofia, como eu acabei de falar, você sinaliza o teu músculo que você quer que ele fique mais forte e aí você consegue, no futuro, queimar muito mais massa muscular, sem contar que você ganha força e sem contar também que você vai ficar com o corpo muito mais bonito, tá? E como ponto positivo, além de você ganhar tudo isso, você ainda ganha massa muscular, ou seja, você fica mais forte, fica mais bonito, vai queimar muito mais gordura. Lembrando que, falo pela milésima vez, eu vou falar isso em todas as lives, quanto mais músculo, mais fácil de queimar gordura, beleza? Vamos lá. E se eu não aumentar as cargas, o que acontece? Se você não aumentar as cargas, você vai estagnar, tá? Então, tem que estar sempre progredindo nas cargas. Se você não aumentar a carga nos seus treinos e continuar sempre na mesma, você não vai ter sinalização para hipertrofia muscular, o que vai rebater direto na diminuição do teu percentual de gordura. Se você não aumentar a carga, você não vai diminuir o percentual de gordura, infelizmente, porque você não sinaliza para hipertrofia. Você vai estagnar, lógico, vai ser bom para articulação, porque você vai estar movimentando o seu corpo, você vai ter um gasto calórico um pouquinho maior do que você não teria se você ficasse em casa, mas você tem que evoluir na carga. Se você quer modificar o teu corpo, se você quer fazer com que ele fique mais magro e tonificado, você tem que elevar as cargas do seu treino, de um jeito ou de outro, tá? Quando chegar no ponto que não conseguir mais evoluir a carga, aí a gente trabalha com mais amplitude, biset, rest pause, triset, enfim, 500 mil técnicas a gente pode aplicar para poder estar deixando o teu treino mais intenso e com uma queima calórica mais alta, tá bom? Que nem a Thalita comentou ali nos comentários, é uma fisioterapia, uma vez que você nunca sobe as cargas, o teu treino basicamente fica uma fisioterapia, você está ali, está lubrificando a articulação, beleza, está trabalhando teus tendões, musculatura, ligamento, beleza, para a saúde é excelente, mas
não vai emagrecer e não vai tonificar. Tá, o que vale mais? Pegar mais carga ou cuidar da execução do exercício? Então, primeiro de tudo, vou pôr na ordem. Primeiro de tudo, se você não treina, né? Ou se você não treinava, acerte o teu movimento. Então, trabalhe muito a tua consciência corporal. O que é consciência corporal? Consciência corporal é a capacidade que você tem de contrair determinados músculos no momento que você quer. Você manda no teu corpo. Ah, eu quero, por exemplo, vou fazer ali o agachamento livre, que é bem todo mundo conhece. Então, na hora que você faz agachamento livre, você tem que saber que você tem que ir contraindo tua lombar para descer. Na hora que você começa a descer, aí você já começa de maneira excêntrica, né? Excêntrica é quando você segura a carga, que você vai descendo no agachamento. Então, você tem que saber o momento exato de contrair o glúteo, o quadríceps, o posterior de coxa. Na hora que você vai subir, você tem que contrair muito glúteo, muito quadríceps, porque são os exercícios que vão fazer você subir com uma velocidade, sem deixar de estar contraindo a lombar, para você não fazer uma flexão de tronco para frente. Então, a consciência corporal vai fazer com que você faça o exercício de maneira segura, tá? E lógico, né? O resultado vai aparecer muito mais quando você domina a consciência corporal. Então, primeiro, domine o exercício. Faça 500 repetições do exercício lá sem carga até aprender a fazer. Depois que aprendeu a fazer, começa a colocar carga, tá? Então, se você não domina a consciência corporal, não coloca carga. Agora, aprendeu o exercício, você precisa pôr carga. Se você não colocar carga, você não vai conseguir emagrecer nunca, tá? E mesmo quando você começa a evoluir na carga, quando você achar que está pegando muito peso, continua subindo. Se você vê que vai, manda bala. Quanto mais carga, mais intensidade, mais caloria você queima, mais sinalização para gerar hipertrofia e mais gordura no futuro você vai queimar. Aquele velho negócio que eu falei no comecinho da live, tá? Quando você tem mais massa muscular, você queima mais gordura. Pode perceber as pessoas grandonas que você vê por aí, ou musculosas, eles saem da dieta várias vezes, eles pisam na jaca várias vezes, que é o dia do lixo que eles chamam, ou tem dias do lixo na semana, né? Por que eles fazem isso e não engordam? Chega a dar até raiva, né? Às vezes você olha e fala, pô, aquela mulher lá come um monte de bobeira e tá sempre com aquele corpo top, né? Por que ela não engorda? Porque como ela ganhou bastante massa muscular no passar do tempo, é aquele músculo dela que vai estar fazendo ela queimar a gordura que possivelmente ela possa estar consumindo em excesso. Então por isso que eu falo, quer ficar magra, quer ficar tonificada, você tem que estar ganhando massa muscular. Você tem que pelo menos tentar dar o estímulo para ganho de massa muscular no seu treino. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui agora de uma aluna de personal minha, que é a Michelle. Ela faz personal comigo presencial e também faz a consultoria online, né? Ela tem uma epicondilite muito severa, tá? Para quem não sabe, epicondilite é uma inflamação no tendão que dá aqui no epicôndilo, muito severa, então ela é bem limitada para executar alguns exercícios. Ela tem hérnia na cervical, tá? Então aqui na região da cervical ela tem uma hérnia, algumas hérnias. E assim, é uma pessoa que mesmo assim ela não desistiu, ela procurou um acompanhamento profissional e bem resumidamente aqui para não tomar muito tempo de vocês, ela está chegando no resultado dela, no objetivo dela, está chegando rápido, faz muito pouco tempo que ela está comigo, ela treina pesado, treina com carga, só que assim, é um treino específico para ela não está se machucando mais por isso, pelo contrário, ela está fortalecendo, está ficando bem melhor e ela está chegando no resultado dela. O que eu quero dizer com tudo isso? Não importa qual a tua restrição, você consegue treinar bem, com bastante intensidade, sim, e consegue alcançar o teu objetivo. Não importa a restrição. O que interessa é como é feito o teu treino, beleza? Tranquilo? Daí vem aqui a objeção, né? O próximo tópico. Tenho medo de me machucar treinando. Então assim, o que vai ajudar, o que ajuda você a não se machucar do treino? Primeiro, quando você tem uma semana bem pesada, que você não descansa direito, que você não dorme direito, pode acontecer de durante o treino você se machucar, mesmo você fazendo exercício correto, tá? É bem comum. Então, quando a pessoa às vezes não... O sono é a principal coisa do ser humano. A pessoa que não dorme não vive bem. Então, se a pessoa tem uma semana muito carregada que ela quase não dormiu, ela tem grande chance de se machucar no treino mesmo fazendo da maneira correta, tá? Quando você faz um treino específico para você, que a pessoa anda de mão dada com você ali, você não vai ter tanto risco de se machucar, ok? Então, como é que funciona? Você tem que conversar certinho com o teu preparador, falar tudo que você tem e tudo que você não tem para ele estar montando um treino específico para você. Então, só voltando a falar que a live tinha caído, vou retomar daquela parte. Então, assim, se a pessoa que não dorme direito, pessoa que tem uma semana carregada, que ela não descansou, ela tem grandes chances de se machucar durante o treino, porque o corpo não se recuperou. Uma outra coisa que você tem que fazer, sempre antes de treinar, você precisa aquecer.
Quando eu falo aquecer, não é aquecer ali na esteirinha 10 minutinhos. É bacana ali também. Mas o que é o ideal você fazer? Um aquecimento articular. Então você aquece a articulação, as articulações talvez, que você vai trabalhar no dia. E aquece bastante aquele músculo que vai ser trabalhado. Então, por exemplo, hoje eu vou treinar peito. Então aquece bastante a articulação do ombro, aquece bastante o peitoral, bastante o tríceps, joga bastante sangue para o músculo para depois você começar a treinar. Aí a chance de você ter uma lesão é quase mínima. E daí, o outro ponto é você saber executar o exercício da maneira correta e não querer abusar muito na carga, porque daí você vai acabar se machucando. Mas fora isso, você não tem que ter medo de pegar peso. Você tem que carregar a carga o máximo que você puder dentro daquelas repetições, sempre, se você quiser emagrecer e se você quiser tonificar. Beleza? Você precisa fazer isso, ok? Então, onde que as pessoas mais erram nisso? Quando o tema é carga. Então, as pessoas mais erram nisso quando o que acontece? Elas sobem a carga rápido demais. Então, por exemplo, a pessoa que agachava com 10 kg cada lado, de repente ela quer colocar 20. Não dá. Quando trata-se de progressão de carga, emagrecimento e tonificação, você precisa ter uma progressão de cargas aos poucos. Então, coloque 1 quilinho cada lado, 2, e vai sempre cadenciando ali as suas cargas para que você fique dentro daquelas repetições que foi imposta. Então, como eu falei agora há pouco, antes de cair a live, se está lá de 12 a 15, coloca uma carga que você faça repetições de 12 a 15. Se com aquela carga X você está fazendo 16, 17 repetições, é sinal que você pode aumentar a carga. Se você não está conseguindo fazer nem 12, é sinal que está muito pesado. E aí você vai controlando e vai estar sempre evoluindo, tá bom? Então o maior erro das pessoas é subir muito rápido as cargas, beleza? Vamos lá, por onde começar para conseguir pegar mais peso nos exercícios? Então, o primeiro passo para você conseguir evoluir nas cargas, adquira a consciência corporal. Como eu falei agora há pouco, consciência corporal é a capacidade que você tem de contrair o músculo que você quer na hora que você quer, entendeu? Durante o exercício. Então, você vai fazer um exercício, tem que saber quais músculos tem que trabalhar de maneira estabilizadora, qual tem que contrair em tal momento. Essa basicamente é a consciência corporal. Você manda no teu músculo, ok? Uma vez que você domina a consciência corporal, você tem que aprender a técnica do exercício. Então, beleza, eu tenho uma consciência corporal boa, show. Agora, vou aprender a fazer determinado movimento. Então, vamos supor lá, stiff. Então, pratico várias vezes, quando chegar, ficar o fino do fino, quando você acertar o movimento, aí que você coloca a carga, entendeu? Só depois dessas duas etapas, você pode começar a colocar carga e colocar bastante. Adquira consciência corporal e domine a técnica do exercício. Não queira subir carga se você não faz direito. Eu vejo todos os dias na academia, toda hora. Eu vim da academia agora que eu estava treinando e eu estava vendo muita gente. Nossa, eu não sei se dá raiva ou se dá dó, porque às vezes a gente tenta orientar e a pessoa fica brava. É colocar muito peso e fazer exercício pela metade, tá? Então, e outra coisa, vejo pessoa inventando moda, sabe? Querendo fazer exercício que não existe, tá? Tem que entender que o nosso corpo assim, cada músculo foi feito para fazer determinados movimentos ou movimento, né? Então, não adianta querer fazer um movimento que o músculo não foi feito para fazer, tá? É simples, a musculação é simples. É o feijão com arroz. Não queiram inventar moda, tá bom? Então, os passos ali. Domine a técnica do exercício e domine a consciência corporal. Aí você já pode começar a socar peso até o teu limite, beleza? Quando é melhor para começar a aumentar as cargas? Então, quando que é o melhor para você começar a aumentar as cargas? Depois que você passar pelo treino de adaptação. Você precisa passar por uma adaptação antes. Isso para quem nunca treinou, né? Quem já treina, é só seguir o que eu estou falando na live inteira. Uma vez que você passou pelo treino de adaptação, você já está conseguindo progredir nas cargas. O treino de adaptação é basicamente para o teu corpo entender que você está saindo da zona de conforto, está saindo daquele sofá, está saindo daquela vida de preguiçoso e está começando a querer mudar de vida, tá bom? Então, basicamente isso aí. Você tem algum exercício, algum exemplo de como fazer isso? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de como você pode estar aumentando a carga no exercício. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo do agachamento livre, que muitas mulheres gostam. Então, você aprendeu a fazer o agachamento livre da maneira correta, descendo bem e subindo bem, que não adianta fazer exercício curto. Você aprendeu a fazer o movimento? Show! Então, tranquilo. Dominou a consciência corporal? Tranquilo. Então, o que você vai fazer? É que eu não sei como está o seu treino agora, mas na minha assessoria eu coloco as séries, repetições, tempo de intervalo, tudo certinho e dou dicas de cargas. Então, assim,
Coloque uma carga e tente fazer 12 a 15 repetições. Coloque uma carga X lá, que seja 10 cada lado. Se você vê que está conseguindo fazer muito mais do que 15 repetições com aquele 10 cada lado, é sinal que você tem que aumentar teu peso. Aumentou o peso, colocou 5 a mais de cada lado e está conseguindo fazer 9, 10, significa que você aumentou demais, então aumente menos. Ou seja, fique sempre dentro daquela janela, do 12 a 15 ou 8 a 12, depende de como que foi montado o teu treino, tá? Fique sempre dentro dessa janela e sempre tentando fazer mais. Então, se com 20 cada lado, vamos supor, você está fazendo 16 repetições, aumente um pouquinho o peso para que você faça menos. Aí aumentou 5 cada lado, vamos supor que você está fazendo 12, 13, show! Fique nessa carga até você poder passar dos 15, aí depois você aumenta de novo. Tranquilo? Então, esse é um exemplo de como você pode estar aumentando a carga, tá? E isso vale para todos os exercícios, tá? Funciona assim, você tem que se arriscar, você precisa se arriscar para aumentar a tua carga. Se você não ir aumentando a tua carga sempre, você não vai emagrecer e você não vai tonificar. Ponto final. O que pode acontecer é você diminuir o teu peso de tanto fazer, às vezes você faz muito aeróbio, né? Tem pessoas que amam aeróbio e só faz cardio, né? Então, tem pessoas que faz só cardio vida inteira, aí ela baixa bastante o peso corporal porque perdeu mais líquido do que tudo, perde bastante massa muscular e está perdendo o baú de ouro, ou seja, a massa muscular é a coisa que mais faz você queimar gordura. E o que acontece no geral, para não ficar muito longo essa live? A pessoa torna-se aquela falsa magra, ou seja, vai se formar uma magrinha, flácida, com aquela pochetinha, que é muito comum. Aí fica muito difícil perder essa pochete, porque o que faria essa pessoa perder a pochete é a massa muscular que ela mandou embora fazendo só cardio. Então eu tenho que trabalhar com essa pessoa como fazer ela ganhar massa muscular para com o tempo o músculo ir consumindo aquela gordura como fonte de energia. Então não façam isso, tá? Não fiquem só no cardio, tem que fazer musculação com carga, com peso e daí cardio também. Nunca faça só cardio, tá bom? Como fazer para aumentar as cargas se eu não tenho força? Então, assim, esse negócio de se eu não tenho força não existe, porque você é um ser humano, você não... Então, todo mundo tem força, tá? Como é que funciona? A força, ela parte do sistema nervoso. Inclusive, os nossos neurônios ficam mais fortes também, tá? A força do sinal. Então, quando você dá um estímulo, quando você começa a fazer musculação ou qualquer outro exercício físico, nós ganhamos força também no neurônio, tá? Então o nosso neurônio começa a ficar mais forte, ou seja, a força do sinal é mais rápida. Quando eu falo força do sinal, é no seguinte: o teu neurônio manda mais rápido o sinal para o teu músculo contrair, entendeu? O teu neurônio fica mais forte também, então ele é treinável, tá? Então esse negócio de que não vai conseguir aumentar a carga se não tem força é uma desculpinha. Você tem que se impor e você tem que forçar. Com o tempo a força vai aparecendo, pode confiar, só que você precisa acreditar em você e você tem que se expor. Você vai ter que tentar levantar essa carga, tá? Porque, como eu falei, a força ela começa aqui e é bem real. O teu neurônio fica mais forte, ele manda um sinal mais rápido para o músculo, para ele ter uma contração mais rápida e o músculo com o tempo ele vai ficando mais forte, só que ele só vai ficar mais forte se você der o estímulo com carga e com uma boa amplitude, tá? Fazer movimento pela metade não é válido, tá? Não soque peso e faça movimento pela metade, que é ridículo isso, tá? Então, coloca bastante amplitude e coloca bastante carga, sempre, tá? E vai sempre progredindo nas cargas, tranquilo? Então, a live de hoje vai ficar salva no YouTube, tá? Aqui eu vou deixar salva só da metade pro fim, porque infelizmente caiu a live ali, deu um bug no celular, mas no YouTube vai estar a live completa, tá bom? Basicamente a live de hoje foi sobre o quão importante é a carga, né, a intensidade, a carga dentro da intensidade, para quem quer emagrecer e tonificar. Tem muita gente que não fica evoluindo na carga e só pensa em fazer exercício certo. Tem que fazer certo, mas tem que fazer com progressão de carga sempre, tá bom? Então a live de hoje foi sobre isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na quinta ou na sexta eu vou fazer mais uma. Não sei o assunto ainda, mas eu vou largar nos meus stories aí, vocês podem estar até dando dicas, né? Quem quiser dar uma opinião, alguma dica sobre o que fazer na live, pode mandar para mim no direct. E basicamente a live de hoje é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E essa semana tem mais uma live, ok? Até mais e um abraço.